Boa noite a todos que estão participando do grupo de conhecimento sagrado. Hoje a gente está com a nossa segunda aula sobre a Umbanda. Sejam todos muito bem-vindos. Marco, boa noite. Atman Namastê, deixa eu colocar minha apresentação aqui. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Marco. Ok, todos vendo minha tela? Sim, estamos vendo sim, Marco. Atman Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês aí que estão assistindo e compartilhando, esses ensinamentos que a gente vem trazendo para vocês. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, onde começamos a falar sobre uma síntese, né? Sobre os ensinamentos da Umbanda. E eu te diria que a parte mais importante foi falada na aula passada. Hoje são, vamos dizer assim, complementos para que você entenda de uma forma mais holística o que é a Umbanda e como ela trabalha, ok? Então vamos lá. Bom, eu vou começar falando sobre o sacerdócio. Eu me tornei sacerdote há 5 anos atrás, para você entender, né? A Umbanda não tem insígnia de pessoas que são maiores ou melhores, ou pessoas que são sagradas e outras que não são sagradas. Tá? O termo que é utilizado como sacerdote, ele é um orientador de pessoas que frequentam, por exemplo, uma casa. Né? Lá no grupo de estudos, né, da Sarracene, da Mãe Fátima, né, todos os sacerdotes, eu te diria que metade dos médios trabalhadores, todos tinham sacerdócio. Né? E isso dá mais possibilidade para que o médio em assistência possa dar melhores conselhos, porque ele vai ter uma visão mais ampla e por aí vai. Então, para ser um sacerdote, quando eu me tornei um sacerdote, né, depois de 15 anos militando na Umbanda, isso aconteceu há 5 anos atrás, em 2020, eu comecei a entender que a coisa primordial era e é a reforma íntima. Então, a reforma íntima, ou seja, a transformação moral do ser humano se tornando uma pessoa melhor, que é muito bem dita por Kardec, né, em todos os seus livros, é a coisa mais importante. Então, não importa se a pessoa tem conhecimento sobre magia, sobre como trabalhar com os elementais, tudo isso se torna secundário frente à necessidade da reforma íntima permanente. Que a reforma íntima não é uma coisa que você faz, você fala assim, já fiz a minha reforma íntima. Não, a reforma íntima ela é constante até o resto da sua vida. Por quê? Porque você sempre tem condições de melhorar. Tá? Então, a coisa mais importante que a gente entende, não importando se a pessoa é sacerdote, apenas um ativista, um frequentador, é fazer a sua reforma íntima. Segundo, uma responsabilidade também muito importante é você estar sempre querendo, né, e dando oportunidades a você mesmo de desenvolver as suas possibilidades mediúnicas, né? Não só de incorporação, mas de vidência, de audiência, tá? De psicografia. Então, é um outro comprometimento de todos os médios, né? Não só de Umbanda, mas deveria também ser de todos os médios de casas espiritualistas. Entender que todo ser humano é imantado pela energia amorosa dos orixás, ou seja, essa coisa de dizer, eu sou protegido de Ogum, a minha cabeça é feita em Oxalá, né? Isso é besteira, tudo isso é besteira. É óbvio que tem o orixá, vamos dizer assim, de frente, tá? E o diverso. Né? Eu, por exemplo, eu estou até com a camisa que padroniza a relação vibratória de Oxóssi, que é exatamente o orixá de frente, que é a busca do conhecimento. E atrás, né, o meu orixá posterior é Oxum. Então, eu estou só te dizendo isso por quê? Porque isso é uma questão apenas de identificação. Porque todos nós, mesmo sem ser umbandista, nós somos imantados, tá? E energizados por essa vibração dos orixás. É óbvio
que, por exemplo, na Igreja Católica, no Espiritismo, ninguém chama de orixá. Tá? As pessoas falam o quê? Que são energias advindas de Deus. Todos nós somos imantados por essas energias, até porque o Deus que nos habita é imanente em todo o cosmos. Nós temos, né, o nosso para-Atman, que é, na realidade, a essência, né, do padrão vibratório de Deus em cada um de nós, né, que faz parte dos corpos superiores. Esse para-Atman, ele é realmente uma gota comparado ao oceano do que é Deus. Nós somos uma gota de Deus e Deus é o oceano como um todo, né? Um paralelo que a gente pega de Isaac Newton. Então, esse conceito de orixá, ele, na realidade, são energias. Tá? Você vai ver muita gente em terreiro, equivocadamente, agora vamos incorporar algum. Não existe isso. Tá? Na essência da Umbanda sagrada, tá? O conceito de Ogum é sagrado, sim, mas ele está presente em cada um de nós. E, normalmente, essas energias elas se acoplam especificamente a cada chakra. A gente vai ver isso mais aqui na frente. Tá? Então, fica aí essa dica que um orixá não é uma personificação, não é um personagem, né? Ogum não é São Jorge, isso aí foi apenas uma comparação feita, né, pelos umbandistas na época, que tinham que provar que não estavam fazendo nenhum culto que não era, vamos dizer assim, permitido por lei. Só para lembrar, até a década de 40, né, o Brasil perseguia e fechava terreiros de Umbanda. Tá? Isso é normal. Né? Getúlio Vargas é que fez um pronunciamento e posteriormente criou um decreto para evitar, né, essa, vamos dizer assim, maldade que a polícia fazia. A polícia perseguia, né, os terreiros de Umbanda, de Candomblé, né, isso baseado em quê? Na pressão que a Igreja Católica fazia. Tá? Então, hoje, graças a Deus, né, saindo da ignorância, isso não acontece mais. Bom, outra coisa, quando a gente se torna sacerdote, muita gente, né, pergunta, você vai abrir uma casa? Abrir uma casa, né, um centro de Umbanda não é uma necessidade. Tá? Eu mesmo, quando me formei, recebi a orientação que eu não precisava abrir uma casa. Eu deveria continuar fazendo o que eu sempre fiz, que é a instrução. Tá? Então, o meu espírito protetor, né, que é o meu guardião, que a gente chama de chefe de cabeça, ele simplesmente falou, Marco, não precisa abrir uma casa. Tá? Se posteriormente, mais à frente, se você quiser, né, você vai ser mais um ponto de luz, mas não há necessidade. O seu karma está ligado à instrução, passar informações sagradas para melhorar as pessoas. Essa é a minha missão enquanto encarnado. Então, mesmo sendo sacerdote, eu não precisei, né, e não tenho necessidade de abrir uma casa, ok? Entender que a Umbanda é um credo que tem na doutrina dos espíritos seus princípios morais. E não só os princípios morais. Se você olhar as informações e o conhecimento que hoje a doutrina espírita nos traz, você vai reparar que tem uma similaridade muito grande com a Umbanda. Só para lembrar, a gente falou isso na aula passada, a Umbanda surge em 1908, né, através de um médium de 17 anos, Zélio Fernandino de Moraes, que, numa mesa mediúnica, incorpora o caboclo das 7 encruzilhadas, e esse caboclo diz que faltava alguma coisa, ele sai da mesa, pega uma flor, coloca em cima da mesa, e ele dizia, falta essa flor aqui. E a Umbanda foi trazida, foi renascida no Brasil, por quê? Porque o espiritismo estava muito elitizado. Principalmente no início do século XX, você vai reparar que as grandes mentes, os grandes palestrantes, os grandes instrutores da doutrina espírita eram todos doutores. Bezerra de Menezes, Camille Flammarion, né? E muitos outros que tinham um nível de instrução muito alto. Então, as pessoas mais simples, as pessoas
um nível de instrução menor se sentiam um pouco constrangidas. Então, o mestre Jesus, analisando, falou assim, olha, vamos renascer a Umbanda no Brasil para que ela possa dar complemento ao Consolador Prometido. Consolador Prometido, a gente sabe que são todos os credos que têm similaridade com os ensinamentos do Mestre Jesus. Não é só a doutrina espírita. Então, quando surge a Umbanda, ela veio exatamente complementar, dar oportunidade a muitos espíritos devedores que passaram pelo Brasil em problemas seríssimos, né, de realizações kármicas, onde eles estariam aptos a trabalhar para trazer, vamos dizer assim, uma aceleração do seu processo kármico. Que aí você vê caboclos, né? Na realidade, é o misticismo ali dos indígenas com os negros, você vê os próprios indígenas, você vê escravos, você vê ciganos, você vê uma infinidade de seres que habitaram o Brasil em épocas remotas, século XVI, XVII, e se comprometeram karmicamente fazendo coisas que não deviam, contrárias às leis de Deus. Então, quando a Umbanda surge, a Umbanda vem como uma espécie de oportunidade para esses espíritos, trabalhando junto com os médios, trabalharem em benefício do próximo, ou seja, caridade. O objetivo maior da Umbanda é a caridade. Ponto. Qualquer outra coisa que você veja num terreiro de Umbanda que não seja a prestação da caridade pode ser suprimido, é supérfluo. Tá? Então, às vezes, você vai em determinados centros e você vê quase que um espetáculo circense, né? Médios gritando e fazendo coisas e andando todo torto. Tudo isso é puro animismo, porque os espíritos que habitam a Umbanda são espíritos, na grande maioria deles, como guias e instrutores, são espíritos iluminados. É óbvio que vêm espíritos comprometidos para fazer junto também o trabalho. Mas não há necessidade, eu vou te dar um exemplo bem típico, o Exu Tranca-Rua, que eu trabalho, ele é médico. Médico. É o Exu Tranca-Rua que eu trabalho. O Exu Caveira, que eu também trabalho, né, ele foi ligado às Forças Armadas e foi policial. É um Exu que clama muito por justiça. Tá? Então, é só para você entender que todas essas oportunidades que esses espíritos têm é em benefício do próprio espírito, em benefício do médium, que dá oportunidade juntos, né, de trabalhar em parceria para beneficiar alguém, que é o assistido. Daí é que nós podemos realmente dizer que a síntese do trabalho da Umbanda é a caridade. A Umbanda, né, como a gente falou, é um credo que tem uma similaridade muito grande com a doutrina espírita e é necessário, principalmente para os médios que assistem, que estão ali na linha de frente, se especializar na alma humana, entender os problemas da alma humana. A Umbanda trabalha diretamente com isso, né? Então, para quem não conhece, nunca foi a um terreiro de Umbanda, quando a gente incorpora, né, ali em parceria com algum espírito, o objetivo é caridade, ou seja, orientação para aqueles que procuram, que estão com dores, que estão com dúvidas, que estão com inúmeros problemas. Então, quanto maior for o seu entendimento sobre a alma humana, mais benefício você vai poder produzir. É saber que seu comprometimento é sempre estudar tudo sobre a doutrina dos espíritos. Não tem só essa coisa de, eu só vou ler livro de Umbanda. Isso é besteira. Tem que ler tudo que fale sobre a doutrina dos espíritos. Não importa se você vai ler no Espiritismo, se você vai ler, por exemplo, no Bhagavad Gita, se você vai ler no budismo, porque todos esses credos que eu citei agora, por exemplo, eles falam sobre a doutrina dos espíritos e os ensinamentos que têm por base os ensinamentos do Cristo. Ok? Outra coisa que é importante é não se sentir especial, ou melhor,
qualquer outro ser humano. Um sacerdote é um médium como outro qualquer. Ele simplesmente se preparou mais, só isso, ok? E é entender também que tudo na Umbanda, como no Espiritismo, como em muitos outros credos, tudo está em evolução. A lei do progresso é inerente a todos os credos. Logo, não existe dogmas, paradigmas, rituais que não possam ser simplificados, modificados ou extintos. Existem casas de Umbanda, vou te dar um exemplo bem prático, que ainda pratica morte de animais, né? E utiliza o sangue como fluido para determinados trabalhos. Isso já passou, foi outra época. Então, isso na Umbanda já está em extinto, apesar de terem casas que vão mais para a linha africana, a gente viu, né? As predominâncias, às vezes, de um terreiro, e essas casas estão mais ligadas à Umbanda do que à própria Umbanda. Estão mais ligadas aos cultos afro-brasileiros que traziam esse conceito, né? Isso é muito antigo. Se você pegar no Antigo Testamento, tem vários sacrifícios humanos, inclusive. O próprio Abraão, né, ia colocar o filho para sacrifício, para verificar a sua fé. Então, nada na Umbanda é estagnado. Nada no Espiritismo, por exemplo, é estagnado. Ele está sempre em evolução. E como diz Kardec, se a ciência provar que existe alguma informação que não está de acordo com a ciência, abandone aquela informação do credo e fique com a ciência, porque a ciência está num paralelo muito bom, se acoplando às coisas que os médios fazem, não só na Umbanda, mas também no Espiritismo. Então, achei importante falar sobre esse conceito do que é ser sacerdote. Eu não vou ficar lendo todos os slides, e por isso a gente envia o slide antes para vocês, e eu vou fazer explicações sobre o que representa aquele slide, ok? Outra coisa importante para vocês saberem todo médium de Umbanda, né, quando ele chega a um determinado grau, e ele passa a trabalhar com, vamos dizer assim, combatendo forças umbralinas, né, forças trevosas, ele tem que estar protegido. A maior proteção, não tenha dúvida, é a reforma íntima. Porém, existem imantações vibratórias que são não só sentidas, mas são visualizadas pelo mundo espiritual. Então, quando o médium está com o chamado corpo fechado, é porque ele fez o cruzamento de uma geometria sagrada nos seus principais chakras. Então, né, quando você vai, por exemplo, iniciar o trabalho desse cruzamento, que a gente faz, né, em todo médium, principalmente aquele médium que trabalha contra as forças do mal, contra magos negros, trevosos, ele tem que estar preparado para isso. Okay? Então, o principal, como a gente falou, é a sua transformação moral, é a reforma íntima. Mas isso aqui forma uma espécie de um padrão vibratório que protege o chakra do médium. Então, a proteção da coroa, que é chamado de Ori, na Umbanda, exatamente esse aqui, né? É um círculo onde tem uma cruz no meio, que é feito no topo da cabeça. Marco, como isso é feito? Normalmente com uma pemba. A pemba é um giz, né, que se faz, não precisa ficar visualmente, né, ali sendo observado, mas quando você usa a pemba, você cria o mentalismo que aquilo está sendo irradiado. Então, é impressionante que, para quem tem evidência, né, para nós que temos evidência, você vê como se fosse uma luminosidade de fogo. Né? Você vê exatamente a geometria sagrada naquele ponto, como se fosse um luminar de fogo. É uma coisa muito bonita. Né? Na testa, você coloca aqui, né, principalmente, né, no meio, pegando até a base do asna, e os hemisférios do cérebro. Tá? Então, triângulo, né, a cruz e a estrela de 5 pontas, né, e todos os símbolos que são traçados, a gente viu isso nas aulas de geometria sagrada, eles têm um simbolismo. Tá?
principalmente quando esse simbolismo está ligado a coisas sagradas, né? Então, o conceito, por exemplo, do triângulo, né, é a harmonia perfeita, é a simbologia junto com um ponto fechado, né, de Deus, é a harmonia do universo. É exatamente aqui. A cruz representa o que está na horizontal, é o mundo material. O que está na vertical é o mundo espiritual. E repara, o mundo espiritual ele é maior do que o mundo material. E ele tem exatamente o processo de caminhar para cima, né? Que está exatamente na coroa, no ori. E a representação da estrela de 5 pontas é a representação do ser humano, né? Então é só você lembrar do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Tem a cabeça, né? Aqui a ponta, os braços e as pernas. Então a simbologia do homem vitruviano, na realidade, é a máxima de entendimento que o ser humano pode se tornar divino. Tá? Então, esta é a representação, ok? Outro chakra importante é a garganta. Por quê? Porque o chakra laríngeo é utilizado por muitas vezes na fala. Né? Aqui está o conceito do pensamento, né? Aqui está exatamente o conceito das inspirações, o ori, aqui a forma de pensar e a forma de agir no mundo. Né? A garganta é a forma de falar. O que você fala é plasmado. Então, você tem que proteger também. Posteriormente, você tem uma outra simbologia exatamente no início do Sushumna, tá? Que é após o osso do Atlas, que é o que sustenta o crânio, você começa a medula espinhal e dentro da medula espinhal está o Sushumna. Então você também ali faz, né, uma geometria sagrada com um mentalismo de proteção desse chakra. Marco, por que, por exemplo, aqui, né, nessa região? Porque aqui é o local preferido pelos magos negros para colocarem chips, né, e outros instrumentos que vão dificultar a energia divina que vem pelo chakra da coroa e desce pelo Sushumna até o assoalho pélvico, subindo, serpenteando, né, o Idai-Pen e o Idai-Pingalá, até chegar no Ajna. Ok? Então, repara que existe um fundamento, não é simplesmente escolher um local do corpo e vamos fazer aqui um desenho. Não, tem um fundamento. Posteriormente, outra coisa que também é importante é o conceito do plexo braquial, né, a cervical. Por quê? Porque o chakra humeral, que só tem 2 pétalas, ele é facilmente acessado por espíritos trevosos, simplesmente num fato de desequilíbrio emocional. Né? E como somos seres humanos encarnados, ainda sujeitos a muitas vicissitudes, né? A muitos problemas do dia a dia, né? O chakra humeral ele é extremamente acessado por essas entidades trevosas. Então, né, vamos dizer assim, a geometria sagrada aqui é o percorrer, né, pela medula espinhal do Sushumna, que é essa vertical que desce, posteriormente vai até ali mais ou menos, né, talvez aqui a relação torácica, talvez seja C5, né, C5 talvez a cervical não, a torácica ter exatamente o chakra humeral, é aqui que ocorre, por exemplo, também, né, o processo de aproximação para a psicografia mecânica e cruza fazendo uma geometria que tem uma simbologia sagrada. Ok? Da mesma forma, essa simbologia é utilizada nos braços e na mão, que é por onde vão ser emanados fluidos, né, de retirada de energias deletérias, densas ou mórbidas, né? Então, também é necessário que os braços e as mãos sejam cruzadas para que haja essa proteção desse fluxo energético. Também as pernas, por quê? As pernas e a sola dos pés é o aterramento. Médio de Umbanda,
às vezes no trabalho de assistência, ele retira muitas densidades, vamos dizer, ali do enfermo, né, do assistido, e por muitas vezes ele acaba contraindo. E essa forma de, vamos dizer assim, passar essas energias densas para baixo, para o terreiro que é preparado, né, o chão de um terreiro de Umbanda, ele é preparado para absorver, né, tem vórtices para absorver essas energias mórbidas e negativas, ele vai fluir por onde? Pelas nádeas do corpo do médium. E essas nádeas, né, obviamente, vão pegar o quê? Exatamente essas nádeas que, né, estão aqui representadas aqui não só pelos vasos sanguíneos, mas também pelos nervos, até o tornozelo. Tá? E aqui no tornozelo, elas, através, né, da musculatura, das articulações, elas se desencadeiam para os pés, e aqui há uma espécie de desova, um desaterramento daquelas energias densas. Então, essa é a forma que nós utilizamos no terreiro para fazer o que a gente chama de corpo fechado do médium. Marco, o médium fez isso, maravilha, ele trabalha ali na linha de frente, combatendo forças umbralinas, mas no dia seguinte ele jogou a reforma íntima dele no lixo e continua protegido? Claro que não. Claro que não. Então, essa proteção, ela deve ser, vamos dizer assim, ter um mentalismo do médium, tendo consciência dessa necessidade, de toda vez que ele for para a frente de trabalho, né, ele mentalizar exatamente a irradiação dessas energias para que o padrão vibratório esteja presente. E procurar sempre se manter, né, em equilíbrio para que não haja um descontrole emocional, que é a causa primária das grandes entradas dos obsessores. Ok? Então fica a dica aí, tá? Onde, né, eu sintetizei esse ensinamento que eu aprendi no curso de sacerdócio de Umbanda com a minha querida mãe Fátima, ok? Outra coisa que vale a pena a gente lembrar é sobre a geometria sagrada. Esse talismã vibrado, eu tenho ele aqui, ó. O caboclo, né, que pediu que eu fizesse, né, para que eu pudesse sempre imantar ele numa proteção com os guardiões, tá? Com as falanges que eu trabalho, dos Exus, tanto o Exu Caveira quanto os Exus Tranca-Rua, né? Porém, isso aqui pouco adianta se não tiver o quê? A CIV, ou seja, capacidade de concentração, atenção, intenção e vontade de fazer o bem. Então, isso aqui é uma espécie de conexão com o astral. Então, a partir do momento que eu vibro, né, eu olho para essa imagem, né, no caso, ela está no meu corpo, ela podia estar, por exemplo, no cobre, podia estar numa parede, né, eu mentalizo, trago ela para o Ajna e peço exatamente a conectividade com os guardiões do Cruzeiro Divino, né, que é essa confraria da Cruz, das Santas Almas, que trabalham na Umbanda. Tá? Então, isso é uma espécie de conexão, e a gente viu isso quando estudou a geometria sagrada, que existe sim a possibilidade de determinados padrões geométricos conectarem o mundo material, o mundo físico, ao mundo astral. Isso é real. Aqui está a conjuração para a imantação do talismã, tá? Então, você repara que é uma conjuração simples, tá? Que pede, né, suplica para que haja essa conexão, tá? Fazendo com que você esteja predisposto ao trabalho. Que todo médium umbanda deve saber. Aqui eu contei, né, a história, basicamente, minha, para vocês entenderem. Né? Eu me tornei espírita com 14 anos, sozinho, né? Eu não tive influência de ninguém, eu simplesmente tive acesso a um livro dos espíritos, fiquei encantado, matei 2 dias de aula e li o livro inteiro. Fiquei completamente embebecido pelo conhecimento, até porque eu, com essa idade, eu tinha evidência, eu vi espírito, e minha mãe não entendia. Né? Então, eu ganhei esse livro, eu fui levado a um centro, e o mestre falou, olha,
leia esse livro, que você vai entender muita coisa. E, a partir dali, eu me tornei espírita, com 14 anos. Muitos anos depois, trabalhando no espiritismo, como instrutor, palestrante e tal, eu conheci a Umbanda. Tá? E, a partir desse momento, que foi em 2010, eu conheci a Umbanda no Ramatiz, né, ali do Recreio dos Bandeirantes, e foi ali que nasceu essa curiosidade e eu comecei a ver que havia, sim, uma consonância muito grande com o espiritismo, e era uma forma de eu continuar atendendo almas sofredoras. E eu comecei a trabalhar como médium de Umbanda, depois vim para São Paulo, e aqui em São Paulo tive mais facilidade e acabei fazendo o sacerdócio há 5 anos atrás. Em 2020 eu terminei o sacerdócio. Então, toda essa minha bagagem espírita eu aproveitei na Umbanda. Toda a minha bagagem esotérica, ocultista, que eu acabo estudando, né, o Bhagavad Gita, o budismo, né, o Antigo Testamento, tudo que eu acabei consolidando, até com a minha formação de teólogo, eu usei na Umbanda. Então, eu consegui entender que a informação não ocupa espaço, principalmente quando a informação é colocada em prática através da produção de conhecimento. Então, isso para mim foi uma coisa fantástica, onde eu melhorei assustadoramente o meu trabalho na Umbanda e também no Espiritismo, né? Combatendo principalmente, e eu me tornei um especialista em combater desmanches de magia negra. Tá? As 7 coisas, né, que todo médium de Umbanda deve saber refletir. A primeira coisa, como a gente falou, é a reforma íntima. A reforma íntima é a coisa fundamental. Médium que não está fazendo sua reforma íntima, ele dificilmente vai ter oportunidade de afinidade com os espíritos superiores. Ele vai simplesmente trabalhar com os espíritos que têm o mesmo nível, quase, não só intelectual, mas também moral dele. É óbvio que ambos estarão se ajudando, mas nós precisamos fazer essa oportunização para nós mesmos dessa transformação moral, porque você cria afinidade com espíritos superiores que vêm nos ensinar muitas coisas. Bom, outra coisa que é muito interessante, depois que você entendeu isso, né, a necessidade da reforma íntima constante, é entender que não tem livro melhor do que o livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Eu te digo isso, né? Eu sou fã incondicional do Pai Rubens. O Pai Rubens traz muitas informações sobre a Umbanda sagrada, tal, mas não tem publicado no planeta Terra um livro que seja mais completo para entender sobre tudo sobre mediunidade do que o livro dos médiuns. Então, para quem acha, eu já fiz o livro dos médiuns uma vez, não preciso fazer de novo, está enganado. Cada vez que você faz um livro, por exemplo, de Kardec, posteriormente, né? Eu fiz um há 10 anos atrás, eu vou fazer de novo. Parece que você tem um agregado de informação que transforma-se em conhecimento para a sua melhoria. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende, mesmo que o estudo seja sobre um livro que você já fez 1, 2, 3 vezes. Ok? Outra coisa que o médium Umbanda tem que saber é que tudo que se faz na Umbanda vai passar pelos 7 princípios herméticos: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, e gênero. Tá? Então, tudo que você vai fazer pelo trabalho de caridade vai passar por esses princípios herméticos. Não existe outra forma de trabalhar. Então, todos esses processos magísticos, né? Todos os conceitos das palavras vibradas que você coloca no ar, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, se você não utilizar, né, o mentalismo, a correspondência, a vibração, a polaridade, o seu trabalho vai ser pífio, ok? E tudo deve estar sob a égide da sua própria transformação moral. É isso que te dá a impulsão para ter acesso à afinidade com espíritos bons. Já passamos dos tempos de dizer que o médium é cavalo, é meio, é instrumento. Não, quem faz tudo é o guia. Isso é plena ignorância. Hoje, a mediunidade, como diria a dona Maria Modesto Cravo, é de parceria. O que significa parceria? O médium tem que se instruir. Kardec, né, nos coloca isso através do Espírito Verdade. Né? Amai-vos e instruí-vos. A instrução
te dá oportunidade de aumentar a afinidade com espíritos superiores. E não tenha dúvida que a base de tudo é o quê? A sua própria transformação moral. Tá? E outra coisa que muito médium de Umbanda não entende é que incorporação não é possessão. A gente já falou sobre isso na aula passada. Então, por exemplo, hoje é dia de esquerda. Aí, né, tem um ponto que vai chamar, por exemplo, os Exus, caveira. Né? Aí o cara começa a entortar a mão e fazer assim, andar. O que é isso, gente? Isso foi na época do século XIX. No século XXI, isso não é mais necessário. Um Exu, tá? Que é, na realidade, um embaixador do Cristo trabalhando nas trevas, ele não se apresenta mais assim. Então, aquele movimento completamente atípico e até mesmo grosseiro é simplesmente animismo do médium. Os Exus não se apresentam mais desta forma. Né? Bomba gira, falando palavrão, né? e tendo atitudes como se fosse uma prostituta. Isso não existe. Isso é puro mentalismo doido e deformado da cabeça do médium. Tá? São espíritos de luz. São espíritos que estão galgando a luz. Quando eles não estão já nesse conceito de estar na luz, eles estão galgando a luz. Então, eles são muito cuidadosos nesse processo de aproximação, né, que é a expansão do perispírito, do médium e do próprio espírito, com a conexão dos chakras. Eles são muito cuidadosos. Então, o que vai à mente do médium por eles são coisas que estão ligadas à caridade, ao conceito crístico. Então, já foi a época, né, de ver dentro de um terreiro falar palavrão, falar palavras de baixo calão, falar palavras que não têm nada a ver com o trabalho de caridade. Então, lembrando, mediunidade é de parceria. Incorporação não é possessão. O maior objetivo de uma gira, como a gente falou, é prestar caridade aos assistidos. Tá? Todo o restante, tá? Na realidade, é para criar afinidades. Por exemplo, o som, né? O batuque dos atabaques, né? A sineta, trim, 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 né? Que é o adjá. E tudo que tem a mais é uma espécie de suporte à possibilidade do médium aumentar o seu processo de transe mediúnico. Tá? É apenas um suporte, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é assistir aos necessitados, ou seja, é a caridade. E a sétima coisa mais importante que todo médium deve saber é que ele tem que estudar sempre, sempre. Dessa forma, ele vai sempre facilitar o trabalho de aproximação das entidades espirituais quando estiver no trabalho, né, ali na linha de frente de caridade. Aqui tem uma prece, aqui você vai reparar que cada prece está ligada a um chakra. Então, quando eu falo de Oxalá, eu vou passar rápido as preces aqui, porque eu vou repetir ela um pouquinho mais à frente aí, quando eu falar dos trabalhos, né, que são feitos com geometria sagrada em oferendas. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre as preces, porque lá na frente eu vou falar isso novamente. Então, por exemplo, quando eu falo, né, eu faço uma prece é pedir, orar é falar, rezar é repetir. Então, eu estou pedindo alguma coisa. Tá? Então, eu estou conectando o meu chakra da coroa. Porque Oxalá é o padrão vibratório, é a soma, praticamente, de todas as energias dos demais orixás. Por isso é que ele é branco. Se eu pegar um disco, por exemplo, colorido, e rodar ele com velocidade, o que vai acontecer? As cores vão se confundir e vai virar tudo branco. Não é assim? Nas cores, por exemplo, de um disco do arco-íris, é a mesma coisa. Oxalá é a mesma coisa. É esse padrão vibratório que soma todas as energias vibratórias de todos os orixás. Tá? Então, um pedacinho que precisa entender. Meu Pai Oxalá vibra em cada partícula dos meus corpos, físicos e perispirituais. Fortalece a minha fé. Oportuniza a minha coragem de enfrentar o que não posso transformar. Me ensina a amar o próximo como a mim mesmo. Disciplina meus pensamentos e minhas palavras. Me faz aprender a agir com benevolência, indulgência e perdão. É o BIP. Lembra do BIP? Quem já foi meu aluno sabe. Como é que eu consigo estar sempre, vamos dizer assim, atento e em vigilância? Através do BIP.
benevolência, indulgência e perdão. Limpa meu coração, me tornando uma melhor pessoa e um melhor médium. Me faz um instrumento da sua paz. Tá? Então, é só um exemplo aqui para vocês entenderem que toda vez que se faz uma prece para um orixá, né, se canaliza esta prece, né, esse pedido para um determinado chakra. Obviamente, todos os orixás, eles têm polaridade masculina e feminina, como tudo no universo. Como está esse símbolo que está aqui atrás de mim, Yin e Yang. São processos antagônicos de polaridade, que representam o masculino e o feminino também. Então, Logunã é exatamente a energia feminina do chakra da coroa, que contrapõe-se, né, num conceito de polaridade, a Oxalá. Então, Logunã também vibra no chakra da coroa. E aí vem o chakra cardíaco com Oxum, conceito do amor, tá certo? Então, minha mãe Oxum vibra em cada partícula dos meus corpos. Você vai reparar que as preces são um pouco parecidas, tá? Vai modificar o quê? O chakra que eu direciono a prece, tá? E depois o conceito que atribui ao trabalho. Tá? Então, a mãe Oxum é o lado feminino do cardíaco e Oxumaré é o lado masculino. Aqui tem a simbologia de como, né, os umbandistas acabaram associando a uma determinada santidade católica, que foi São Bartolomeu. E Oxumaré também é o contraposto, né, da polaridade de Oxum. No conceito do chakra frontal, que é o conceito de consciência da atual encarnação e da busca da informação e da transformação, vem Oxóssi, tá? Que está ligado às matas, né? Então, meu pai Oxóssi vibra em cada partícula dos meus corpos e perispirituais, descarrega de mim toda e qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada, me ensina e me fortalece no conhecimento e na sabedoria, em benefício do próximo. Expande teu magnetismo em mim, aguçando o meu raciocínio e me tornando um buscador incansável da gênese das coisas e um pesquisador das almas. Renova as energias que percorrem os meus corpos, fortalecendo o meu mental. Faz de mim um trabalhador da luz em todos os meus trabalhos de caridade. Que a tua energia eu possa cada vez mais crer para ver, sentir e realizar. Então, estou pegando pedacinhos para você entender. Quando eu, né, no meu caso, o meu orixá de frente é exatamente o Oxóssi, que é essa busca incessante da informação e do conhecimento. Eu sempre canalizo o quê? O meu frontal, tá? Então, o meu frontal e também pegando o Ajna, ok? Para que eu possa imantar essa energia pelo meu mentalismo. Então, lembrando que toda vez que você vai fazer um trabalho de Umbanda, uma prece, né, o mentalismo é fundamental. Marco, só na Umbanda? Não, em qualquer credo. Tá? No Espiritismo também você usa o mentalismo, que é a criação da ideoplastia, principalmente. Quando eu peço alguma coisa para o Pai, né, eu já crio a ideoplastia, a imagem mental, de que aquilo que eu estou pedindo está sendo realizado. Foi desta maneira que Jesus ensinou Pedro a orar, Pedro a fazer suas preces. Né? Ele fez isso nas bodas de Canaã. Então, repara, antes de você realizar qualquer prece, você deve, né, respirar profundamente, meditar, criar uma ideoplastia, de uma irradiação de luz branca percorrendo todos os teus chakras. Isso é fundamental. Marco, eu posso fazer isso que você falou, esse exercício de respirar profundamente, aquele padrão 1-2 que a gente já ensinou em aulas passadas, inspira profundamente, contando, por exemplo, até 10. Tá? E expira no dobro do tempo também pelo nariz, contando até 20, que é o padrão 1-2. Então, isso é fundamental. Ao mesmo tempo que você faz essa respiração, e essa respiração cria uma proteína chamada GABA no seu cérebro, e essa proteína cai na corrente sanguínea e ela tem uma informação, como todas as relações proteicas criadas no cérebro, né, todas as enzimas criadas no cérebro, têm uma informação. Essa informação de relaxamento. Então, você abaixa o batimento cardíaco, diminui, né, o teu processo respiratório e você tem mais possibilidades de fazer uma meditação transcendental. Então, esse conceito, na realidade, não se usa só na Umbanda,
Você usa ele no espiritismo, você usa ele, por exemplo, numa igreja evangélica, você pode usar ele onde você quiser. Você pode até usar ele, por exemplo, dentro de um ônibus, né? Onde está um tumulto lá, se você respirar profundamente, nesse padrão, você vai gerar uma proteína chamada GABA, e ela vai cair na sua corrente sanguínea e vai ter essa informação. Ela passa para o núcleo da célula e tem esse conceito de relaxamento. Então, repara, tudo na Umbanda tem fundamento, está ligado à ciência também. Manobá, tá? No chakra frontal, que é, né, voltando aqui só para você entender, né, o Oxóssi é a polaridade masculina, Obá é a polaridade feminina, mesma coisa, chakra frontal. Marco, é importante as polaridades se unirem? Claro que é. Claro, é só você ver o desenho que está aqui atrás, Yin e Yang. É a partir dessas polaridades contrárias que você forma não só o conceito da personalidade a cada encarnação, mas principalmente os princípios da alma. São fundamentais para que você, a cada encarnação, possa fazer o desadensamento das energias mal qualificadas e buscar o processo de iluminação. Então, todo esse conceito, né, a gente vai sempre reparar que no final tem como se fosse um grito de guerra. Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. De Oxóssi, o que era Oxóssi? Voltar aqui mais um pouquinho, tá? Oxumaré, tá? E Oxum, eles não têm esse conceito, porém, cada um, às vezes, do próprio centro de Umbanda, acaba tendo essa possibilidade de, né, trazer uma determinada saudação. Tá? Oxóssi, o que era Oxóssi? Né? No caso de Obá, que é a polaridade feminina, Aquirobaie, Xangô, né? É o plexo solar, tá? Na correspondência com os santos católicos, né? Seria São Jerônimo. Mesma coisa, antes de criar a prece, fazer exatamente aquilo que a gente falou, né? E Caô Cabecelian Xangô, Caô Cabecilê Xangô. Então, é a saudação de Xangô. Mas não é em português, né? Muitas vezes são na linguagem africana, banto, tá? E outros que acabam sendo trazidos do candomblé para a Umbanda, como eu falei para vocês, as matrizes da Umbanda se confundem, umas são mais esotéricas, outras são mais africanas, outras são mais indígenas, outras são mais, vamos dizer assim, de pagelança. Então, dependendo do centro e da pessoa que está orientando ali, né, a formação da casa, acaba se associando ou se aproximando mais de uma das matrizes dessas. Né? Aqui nós temos Oroiná, que é o chakra do plexo solar, que é representado por Santa Sara Kali, tá? Que é uma cigana. Tá? Oroiná, então, também no plexo solar, na polaridade feminina. O chakra laríngeo é Ogum, que todo mundo sabe que é São Jorge, tá? Então, o conceito, né, dessas entidades, vamos dizer assim, desses padrões vibratórios, cada um tem um objetivo, né? O conceito de Ogum é da força, o guerreiro incansável nas batalhas, né, contra o seu próprio egoísmo. Que a minha espada seja a palavra do amor, que o meu escudo seja a bondade no meu peito, e o meu elmo seja os dons do meu Senhor. Então, olha que coisa bonita. Que o meu escudo, o que me protege? Tá? A minha espada que eu uso é o amor, é a palavra do amor. O meu escudo que me protege é a bondade no meu peito. O meu elmo, ou seja, o que protege a minha mente, os meus pensamentos, são os dons do meu Senhor. Então, está ligado a Ogum, né, que também vibra no chakra laríngeo. A polaridade feminina de Ogum é Yansan, tá? Que vibra também no chakra laríngeo e traz esse magnetismo, essa energia de movimento. Yansan é o orixá do movimento, ele direciona, tá, as coisas, ele, vamos dizer assim, uma coisa que às vezes está parada na sua vida, você faz uma prece para a Mãe Yansan para movimentar a sua vida, né, para que aquilo, né, que os ventos de Yansan derrubem
aquelas barreiras que estão atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, para cada tipo de vibração que nós chamamos de orixá, tem um tipo de chakra, tem um tipo vamos dizer assim, saudação. No caso de Yansan, Epa, Rei Yansan. Ok? O Baluaê é o chakra esplênico, é o baço. Tá? O Baluaê está ligado à saúde. Tá? O Baluaê está ligado à transmutação de energias mal qualificadas e energias boas que vão elevar seu nível de consciência, estabilizar suas virtudes. Tá? Então, o Baluaê é São Lázaro, tá? Nesse sincretismo aqui que a gente está falando, ele vibra no chakra do baço, que é o grande filtro do sangue, né? do corpo humano. A versão, vamos dizer assim, feminina de polaridade do Baluaê é Santana, que é a mãe de Maria, que é a mãe Nanã, Nanã Buruquê. Tá? Nanã Buruquê também vibra no chakra esplênico, que traz esse conceito de cura, que traz o conceito de equilíbrio energético para a saúde plena, não só saúde física, mas saúde espiritual. O Mulu vibra no chakra sexual. O Mulu e no chakra da base. Ele está ligado à geração. Tá? A representação no sincretismo religioso do catolicismo é São Roque. Tá? Ele vibra num conceito de trazer a você, né, a resignação e a fé que vai fortalecer, né, as esperanças que você tem, os infortúnios da matéria. Também é utilizado para a saúde, o Mulu também ele vibra. Né? Por quê? Porque muitas das doenças estão ligadas ou ao chakra sexual ou ao chakra básico, né? Que é a origem de tudo. Né? Totô, meu pai, o Baluaê. Então, é a saudação de um Mulu. Iemanjá, tá? Vibra no chakra sexual e básico e é a polaridade feminina, tá? De Obaluaê. E Adoiá, Iemanjá. Então, Iemanjá são as águas, né? O que a água faz? A água do mar, principalmente. Ela simplesmente ioniza as partículas do mal. Né? Então, minha mãe Iemanjá vibra em cada partícula dos meus corpos físicos e perispirituais, me oportunizando a saúde do corpo físico e a iluminação da alma. Me ensina e me fortalece com a tua vibração, para que eu me torne maleável e criativo, a fim de enfrentar com fé e esperança todos os males e infortúnios da matéria. Então, repara, cada orixá, como eu falei para vocês, ele tem uma potencialização em determinado chakra. Todos nós somos assistidos por essas energias, que os orixás também poderiam ser chamados de energias divinas, vibradas em todos os espíritos encarnados e também desencarnados. Então, a Umbanda traz esses conceitos mais, vamos dizer assim, ocultos e, por muitas vezes, secretos, que, por exemplo, o Espiritismo já não tem esses detalhamentos. A Umbanda tem um detalhamento, né, ligado aos chakras, assim, mais rico do que o próprio Espiritismo. Aqui todo mundo conhece, né? Eu coloquei apenas para trazer para vocês, né, a beleza que é a oração, né, de Ogum, de São Jorge, né? Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Tem um poder danado se você faz isso com mentalismo, se você faz isso com fé. Tá? Então, muitos, aí você já deve ter visto, muitas pessoas dizem que o seu protetor é Ogum, tal, e eles quase, né, esses, né, devotos, sabem a oração de São Jorge, né, de Ogum, de cor. Tá? Glorioso Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e suas poderosas armas, defendendo-me, lembrando que, né, a espada é a palavra do amor, o escudo é a vontade do meu peito e o elmo são os dons do meu Senhor. Né? Então, que debaixo das suas patas, do seu fiel ginete, que é o cavalo, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Então, repara, é sempre trazendo um conceito de
invocação de uma energia superior para o teu tua estadia enquanto encarnado. Né? Então, todas as preces de Umbanda têm esse conceito. A prece de Exu Tranca-Rua, ela me foi passada dentro de um trabalho que eu tinha acabado de sair do terreiro, e houve essa passagem de informação que eu acabei pedindo uma caneta, um papel, e acabei escrevendo. Então, como eu falei para você, todos os Exus são embaixadores do Cristo na organização do caos das trevas, orientando, higienizando e tratando e resgatando almas, objetivando conduzi-las para o aprendizado e evolução a caminho da luz. Eu já falei em outras aulas, eu vou repetir. Certa vez, Chico Xavier, né, ele gostava muito de ir ao cemitério, e ele foi ao cemitério e estava lá 2h pouco da manhã, lá pensando, né? Ele gostava porque existe uma calma muito grande, né? Então tá lá Chico Xavier e de repente ele vê um homem alto, né? Com uma espécie de uma cartola, um cara forte, né? Moreno, quase mulato, se aproximando dele. E Chico ficou olhando e pensou assim, deve ser algum espírito, né? Uma pessoa normal não vai estar por aqui. E aí o Exu, e Chico não sabia ainda que era o Exu, simplesmente estava identificando que era um espírito, falou para Chico: boa noite, senhor Chico, tudo bem com o senhor? Está aqui pensando, para melhorar a vida dos outros, tal, tal. E Chico sorriu e falou assim: quem é você, meu irmão? E o Exu fala: eu sou um Exu. E aí Chico, curioso, perguntou: o que você faz aqui no cemitério a essa hora? Né? Ele: Chico, eu sou um trabalhador aqui no cemitério. E aí Chico ficou confuso. Pensou assim: pô, será que ele trabalha como coveiro? Como é que é isso? Chico ficou um pouco confuso ali. E o Exu explicou para ele: Chico, quando as pessoas desencarnam, muitos ficam apegados ao seu corpo físico. E eles, né, as almas, os espíritos, ficam ali grudados no corpo físico. Eu sou aquele que pula dentro da cova e arranca aquela alma, aquele espírito medroso, que está com medo da nova realidade que ele se apresenta, e eu sou esse espírito que faz esse trabalho de auxiliar aqueles que estão com necessidade de descolamento do seu corpo físico. Aí Chico olhou, sorriu. Ô, meu irmão, você é mais um dos trabalhadores do Cristo. E o Exu fala para ele: sou sim, estou sempre com o Mestre Jesus orientando as minhas ações. É uma história simples, mas muito linda, de Chico Xavier conhecendo os Exus. Né? E, nesse caso, devia ser um Exu caveira, né? Ou uma outra falange, talvez, dos próprios Tranca-Rua, não sei qual era o Exu que ele não se identificou. Mas era exatamente esse embaixador do Cristo. Então, aqui está a prece, né? E por isso que eu passo o material antes para vocês. Né? Marco, como é que eu posso usar isso, por exemplo? Né? Eu não sou muito, vamos dizer assim, devoto da Umbanda, mas eu posso fazer uma prece para um Exu, para ele me ajudar, né? Se houver merecimento. Exu só ajuda aqueles que têm merecimento e não estão, vamos dizer assim, condizentes e repetitivos nas falhas morais. Tá? Então, Exu faz muito trabalho de caridade. Se você olhar a prece, né? Fazer meu coração mais puro que os meus próprios atos. Fazer de minhas palavras a transparência da humildade. Fazer do meu corpo o aparelho de caridade. Me corrige e orienta para atitudes constantes de benevolência, indulgência e perdão. Tenho fé de que a teu lado demanda comigo não existirá, pois estarei coberto com a tua capa que abriga os que merecem a tua proteção. Então, um pedacinho para vocês entenderem o que é um Exu e como esses espíritos nos auxiliam. Como entender as oferendas de Umbanda? Eu sou fã incondicional aqui dessa máxima que foi trazida por Yansan Aporé Perry. Tá? O Perry trouxe isso no livro Mitos e Realidades, né, da Umbanda,
no seu capítulo 8, onde ele fala sobre as oferendas. Né? E esse livro está disponível na web, se você colocar lá, Perri Yansan Aiporê, Umbanda, Mitos e Realidades, você vai achar esse livro lá. Tá? Então, se você olhar, a maior oferenda que ele coloca para todos os orixás é o quê? Um pacote de amor, um pedaço de fé, né? Um pacote de desejo de fazer a caridade desinteressada. Junte tudo isso com o barro da resignação e determinação, coloque em frente ao Congá, que é um altar, e reze a seguinte prece: Pai, recebe essa humilde oferenda dada com a totalidade da minha alma e revigora o meu físico, para que eu possa ser um perfeito veículo dos teus enviados. Amém. Pronto, você acabou de fazer a maior oferenda que qualquer orixá, guia ou entidade pode desejar ou precisar. Você se dispôs a ser um médium. Tá? E eu acho linda essa passagem, né, que o Yansan Aiporê recebe, o Perri, né, que a gente chama, recebe dizendo que a maior oferenda é o quê? O sacrifício do teu próprio ego. Essa é a maior oferenda que todo orixá, toda entidade, todo espírito de luz quer de você. Tá? É óbvio que existem outras oferendas, né? As oferendas físicas. E aí você vai reparar que quando se coloca, por exemplo, um alimento, isso é um tipo de costume que eu acredito que vai começar a ter decadências. Tá? Por quê? Porque você fazer uma oferenda com alimentos, o que significa? Significa que você está trazendo para o seu campo mental energias que os alimentos têm. Então, todo alimento tem um valor energético. Né? A gente sabe que, por exemplo, na física, se você queimar determinada quantidade de um determinado alimento, ele vai produzir um calor e vai liberar uma determinada massa de água. Em seguida, você vai medir a variação dessa temperatura, tá? Que foi sofrida ali pela água, e depois que todo o alimento for queimado, você vai determinar a quantidade de energia que esse alimento liberou nessa queima. Tá? Essa é a energia, né, que tal alimento nos fornece se for ingerido ou canalizado. Quando se faz uma oferenda com alimento, vamos dizer assim, o objetivo maior é que essa energia do alimento, colocada através do seu mentalismo com fé, ali vai ser revertida em energia para o seu próprio benefício, ou seja, você transforma isso em fluido vital. Olha que coisa interessante. É óbvio que vamos dizer assim, é mais um costume do que uma coisa necessária. Né? Se o médium estiver em plena reforma íntima e fazendo suas preces, né, antes de dormir, sendo disciplinado, né, orando e vigiando constantemente, você não precisa fazer isso. Eu acredito que a médio e longo prazos, essas oferendas com alimentos, a tendência delas é desaparecer, principalmente quando estamos adentrando, né, na estrutura vibracional do mundo de regeneração. A tendência natural é que isso desapareça. Mas é para que vocês entendam que tem um fundamento. Tá? Se a gente lembrar, por exemplo, nos estudos da física, da química, você vai reparar que tudo que existe na natureza tem uma quantidade de energia, né? E está sempre em movimento. Então, essa energia em movimento, ela é aproveitada junto com o teu fluido vital. Então, a ciência chama de campo ponto zero, né? Alguns cientistas, né, chamam de matriz divina. Né? Lá atrás, não só Kardec, mas Leon Denis, Camille Flammarion chamou de éter, né? Na Índia se chama de prana, no Oriente chama de energia Chi, energia Ki, né? No Egito, energia Ode, e também nos cultos africanos chama de axé, que a gente sabe que era uma forma que foi adaptada dos pré-socráticos, na época de Tales de Mileto, que eles chamavam de axé. Axé, o que é? A energia que está presente em todo o cosmos. Tá? Essa energia também está presente em nós. Só para você lembrar, né, cada átomo que existe no teu corpo, 99,9% é espaço. Desse espaço existe o quê? Existe esse axé, essa energia aqui, essa energia Ode, Chi, prana,
éter, chama do que quiser. A ciência chama de campo ponto zero, e tudo que existe, além de conter essa energia, ativa ou em repouso, interage com o meio ambiente e com os seres em troca energética constante. Ou seja, quando um médium faz uma oferenda com um alimento, ele canaliza essa energia para a sua estrutura psíquica, ou seja, traz para o seu campo áurico esta energia. Então, não é besteira. É óbvio, como eu falei para vocês, que com o passar do tempo, principalmente no padrão vibracional do mundo de regeneração, a tendência natural é que não seja mais necessário fazer desta maneira, né? Porque o mentalismo vai substituir tudo isso. Eu posso trazer essa energia, por exemplo, das plantas, simplesmente por estar, por exemplo, num bosque. Então, porém, esta forma de trabalhar não é besteira. Muita gente fala assim, oferenda que é colocada, parece que vai vir a entidade, né? O espírito vai comer. Não, isso é besteira. Né? O conceito de sofrimento dos espíritos que sentem fome é porque o seu perispírito foi moldado com a estrutura ambiental da energia do planeta Terra, que é muito denso. Energias, por exemplo, de planetas como Saturno, né, como Marte, né, que são mais adiantados, né, a estrutura da densidade fluídica que forma o perispírito não tem a mesma densidade do perispírito formado por uma pessoa que vai encarnar na Terra. E é exatamente da atmosfera fluídica do planeta que o espírito retira a matéria que vai formar o seu perispírito. Então, quando a gente fala aqui no umbral, né, como é o caso, por exemplo, do livro, ali o livro, esqueci, que é o primeiro livro do Chico Xavier, que eu esqueci, que teve vários filmes dele, teve o 1 e o 2 até, esqueci aqui o nome, agora me fugiu. Né? Nosso teve Lar. Nosso Lar, perfeito. Obrigado, Marco. E exatamente houve uma tentativa de assalto, né, aos alimentos. Por quê? Porque eram espíritos trevosos, com perispírito, que lhe traz essa capacidade de adensamento. Então, eles sentem fome, né? Eles sentem medo. Tudo isso é por causa do envoltório, tá, fluídico que eles trazem em sua formação. Tá? Um espírito mais evoluído não sente fome, não sente esses conceitos de medo, né? Porque ele não tem essa mesma estrutura fluídica. Então, esses alimentos, voltando aqui, eles têm uma energia que é aproveitada, né, em benefício do próprio médium. Considerando que o pensamento, as palavras, as atitudes com fé podem sim qualificar, projetar, direcionar e moldar as energias contidas em tudo que existe na criação, incluindo a matéria. Então, o que eu falei, não adianta fazer essa oferenda com determinados alimentos se você não utilizar o mentalismo para canalizar aquilo para você. Tá? Principalmente se for para algum orixá, você canaliza para aquela energia e para determinado chakra. Então, o mentalismo é fundamental. E fique sabendo que essas formas de trabalhar, que são primárias, tá? Vamos falar a verdade, são extremamente primárias, né? São básicas, né? Ali do início desse conceito. Então, elas interferem, interagem com os três lados da criação. O natural, que é a natureza, o espiritual e o divino. É igual o ponto riscado, tá? É igual um talismã, como eu mostrei para vocês, né? Eu tenho o talismã aqui que eu trago para o conceito mental e projeto ele no Ajna para me conectar com determinadas estruturas espirituais. Então, ele conecta sim. Então, da mesma forma que uma geometria sagrada conecta você, né, os três lados da criação, por muitas vezes a oferenda também conecta, dependendo da sua fé e da sua capacidade de produzir o mentalismo. Uma oferenda sempre deve ser feita e ativada dentro de um espaço mágico, fechado. É o círculo fechado. Toda vez que você faz qualquer tipo de trabalho que tem uma oferenda, tem que fazer um círculo fechado. Para quê?
para que haja uma proteção daquela energia, para ela não se esvair na natureza. Porque, como é uma energia natural, né, da natureza, se você não fizer um círculo fechado ali, né, fazendo um mentalismo de proteção daquela energia, ela se esvai, ela vai para a natureza com muita facilidade. Então, você tem que sempre trabalhar com um espaço mágico fechado. Tá? O que deve ser sempre pedido quando você faz uma oferenda, né, e junto vai fazer uma prece, tudo que você vai pedir tem que estar em consonância com as leis de Deus, né? E principalmente dos 7 tronos. Tá? O trono da fé, que é o campo da religiosidade, o campo do amor, tá? Que é o campo da união e da concepção, o campo do conhecimento, que é o campo do saber e do aprendizado, né? A área da justiça, que é o campo do equilíbrio da razão, a área da lei, que é o campo da ordenação e do caráter, a área da evolução, que é o campo de aperfeiçoamento, de transmutação, e, por último, o da geração, que é o campo da criatividade e do criacionismo. Nunca se deve pedir pela gratificação dos sentidos ou alimentar dos defeitos ou vícios humanos, para si ou para o próximo. Então, desejos mundanos, eu quero que a minha namorada volte. Né? Isso não é atendido pela espiritualidade amorosa e superior. Pode até ser atendido, né, por uma questão de obsessão por espíritos trevosos. E aí, naquele momento, você está fazendo um pacto com as trevas que vai ser cobrado principalmente quando você desencarnar. Lembrar que uma oferenda não é uma barganha, estou tirando isso, quero aquilo. Tá? É sim uma reverência de respeito, fé e amor, ok? Muitas pessoas ignorantes, né, aos fundamentos da Umbanda, que a gente está mostrando aqui para vocês, elas acabam, né, como eu falei para vocês, perguntando, né, vem cá, você bota essa oferenda aí, o orixá vai vir comer? Tá? Na realidade, a gente sabe que isso é histórico, né? Os negros, quando fugiam, né, das casas que eram escravos, eles iam para os quilombos e o caminho, às vezes, era longo. E aqueles irmãos que sabiam que teria fuga, o que eles faziam? Ele colocava, principalmente em encruzilhadas, né, ali um alguidar, né, que é um pote de barro, com alimento. E, obviamente, no escuro, porque eles fugiam no escuro, né, na calada da noite, colocava uma vela para sinalizar que ali tinha comida. Então, isso foi um padrão cultural que, posteriormente, se associou ali e o pessoal começou a acreditar que aquilo era uma oferenda para um orixá. Então, veja o que é a história e como as pessoas se apropriam, às vezes, da história para criar um culto, né, que, na realidade, acaba tendo algum fundamento, mas a gente sabe que a médio e longo prazo ele será descartado. Tá? Espíritos trabalhadores da luz não sentem fome, como falei para vocês, né, de alimentos materiais. Os alimentos, como tudo que possui vida no universo, são feitos de energia, que é prana, como a gente explicou. Na realidade, quando fazemos uma oferenda a um orixá, o objetivo é que a oferta da energia vital contida nos alimentos possa ser aproveitada pelos representantes dessa energia, revertendo em fluido vital para o nosso benefício. Estou aqui corroborando o que eu já expliquei para vocês. Este fluido vital age na recomposição de nossos corpos físicos e perispirituais, nos oportunizando equilíbrio, alívio, tratamento e até cura de nossas doenças do ego, projetadas em nossos corpos. As oferendas normalmente são compostas de alimentos, frutas, elementos da natureza e dotados de energias vitalizantes. O que acontece? Quando você faz essa oferenda, e por muitas vezes associa isso, coloca junto, né, por exemplo, uma vela, né, a onda formada, a onda ígnea, tá? É uma onda vibratória que vai ser canalizada e direcionada pela mente do ofertante. A gente não consegue ver, mas cada, por exemplo, cor de vela, mais na frente eu coloco essa explicação, ela tem uma onda ígnea. Tá? Umas são transversais, outras são paralelas, outras são helicoidais. Cada uma tem, dependendo do que da cor, porque a cor é um padrão que a mente entende. Na realidade, o que existe são relações vibracionais, e a cor é exatamente isso. Então, às vezes, cada vela tem uma forma de transmutar e de irradiar
ondas ígneas que são diferentes e acabam tendo formas de atuação, principalmente no nosso campo áurico, de forma diferente. Procedimentos e oferendas, aqui saiu orerendas, né, mas é oferendas, a serem ofertadas na vibração dos orixás. Na vibração de Oxalá. Vou só mostrar para vocês, eu já mostrei isso nesse curso, quando eu falei de geometria sagrada. Então, repara, quase todos não, todos as entidades que trabalham comigo não trabalham com alimento, não trabalham com conceitos de fumaça, charuto, cigarro, álcool, nada disso. A gente trabalha com, né, as entidades que eu trabalho com elementos naturais. Então, aqui tem cristais, rosa, tá? E a vela, que tem essa relação de irradiação de estruturas ígneas diferentes de acordo com a cor dela. Então, aqui nesse caso, para Oxalá, né, representação simbólica de 5 pontas, que é a transmutação do ser humano em um ser de luz, tá? Então, essa representação, né, ela é associada à colocação de determinados elementos que estarão ali sendo vibrados mentalmente para um propósito. Repara que ele está num círculo fechado, um espaço mágico fechado. Então, aqui tem 7 velas brancas, 6 cristais transparentes e 5 copos de água com rosa branca. Tá? É fundamental você entender que o direcionamento conforme a orientação geográfica também é importante, norte, sul, leste, oeste, tá? E a gente explicou tudo isso quando a gente deu a aula sobre geometria sagrada. Aqui a prece, né, para Oxalá, que eu já mostrei para vocês. Firmeza de Logunã, por exemplo, aqui, ó, é praticamente parecido, né? O que vai mudar? Não é um cristal transparente, é um quartzo fumê, tá? É um cristal meio amarronzado. As velas também são brancas e 5 copos de água com lírio branco, em vez de ser rosa. Tá? Então, repara, também num círculo fechado. Marco, qual é a estrutura que ostenta, né, a possibilidade de dar certo isso aí? É o mentalismo. Então, quando você faz isso, você está mostrando a sua fé. O umbandista tem esse conceito de trabalhar com a geometria sagrada e com o mentalismo para canalizar essas energias. Ok? Marco, no futuro, eu posso fazer tudo isso só com mentalismo. Eu não preciso, de repente, desse conceito. Pode ser. Eu, quando trabalhava, por exemplo, visitando casas e hospitais de pessoas doentes, né? Eu tinha até um grupo que me acompanhava, que era do Centro Espírita Joana de Ângeles, né? Tinha alguns médios que eram meus alunos que me acompanhavam. Sempre que eu ia iniciar os trabalhos, eu fazia exatamente a imantação de proteção com as estrelas, né? Com as estrelas de 5 pontas. Normalmente, a gente, quando faz isso, faz com esses 2 dedos, de baixo para cima, começando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu imantava isso nas entradas e nas saídas, ou seja, nas portas e nas janelas, para que nenhum espírito, quando você está num hospital, está de espírito andando ali no corredor, alguns desencarnados, alguns encarnados, em coma, é enorme. Então, quando você faz esse processo de geometria sagrada, você cria como se fosse uma barreira de fogo ali, e o espírito, quando olha aquilo, fala, opa, aqui eu não consigo entrar. E não consegue mesmo. Por quê? Porque eu potencializei aquela geometria sagrada, no caso a estrela de 5 pontas, com o meu mentalismo. Então, o mentalismo é fundamental. Então, aqui está um exemplo, né, de um círculo fechado num trabalho para Logunã. Aí a prece para Logunã, que a gente já viu também, o chakra da coroa. Tá? Eu vou mostrar todos. Agora, a de Oxum, né? Então, aqui, ó, Oxum, 7 velas rosas, 6 quartzo rosa, cristal de quartzo rosa, né? E 5 copos de água com a rosas da cor rosa. Tá? Então, repara, bem parecido, né? Só que eu mudo os elementos. Por quê? Porque eu estou numa vibração diferente. Cada entidade tem uma vibração. Essa vibração atende por determinados elementos específicos que conectam com ela. Então, por isso que em cada uma é um tipo
de quartzo, é um tipo de mineral, é um tipo de flor, né? ou de vegetal, né? E por aí vai. E as velas sempre presentes na cor predominante do orixá. Prece para Oxum, a gente viu, né, também, estamos falando do chakra cardíaco, entendendo o benefício do sal grosso. O sal grosso ele tem o mesmo comprimento de onda do espectro de luz da cor violeta, ou seja, ele dissipa energia mal qualificada, parada, com muita propriedade. O que ele faz? Cientificamente falando, ele ioniza partículas densas. Tá? O sal ele é um cristal, e por isso ele emite ondas eletromagnéticas que podem ser medidas pela radiestesia. Né? Quando a gente estuda a radiestesia, você mede essas ondas, né? Com pêndulos e por aí vai, né? E com discos de radiestesia e por aí vai. Ele tem o mesmo comprimento de onda da cor violeta, né? Que é capaz de neutralizar os campos eletromagnéticos negativos. A solução de água com sal também é capaz de puxar íons positivos, como eu falei para vocês, isto é, as partículas de energia elétrica da atmosfera e reequilibrar a energia dos ambientes. Por exemplo, culturalmente, você sabe que se você tiver com dores, às vezes, no corpo, então estiver se sentindo mal, se você pegar um copo de água com sal, de preferência sal grosso, mas se não tiver sal grosso, pode botar o sal normal mesmo, esse sal aí que vem de saquinho, né? Colocar debaixo da sua cama, faz uma prece pedindo para ele puxar todas as energias dentro. No dia seguinte você vai acordar praticamente bom, tá? É óbvio que a gente sabe que todos os povos, em todas as épocas, sempre desenvolveram técnicas para usar o sal. O sal, em determinadas épocas, era tido como pagamento de determinados trabalhos. Daí vem a palavra salário, vem do sal, exatamente. Né? Então, o sal foi utilizado para muitas coisas na história da humanidade. Né? No Japão, por exemplo, o sal é considerado um poderoso purificador. Na China também, nos países orientais, né? Ele é utilizado como um purificador muito poderoso para tirar as energias mal qualificadas. Só para você ter uma ideia, no sumô, o símbolo de lealdade na luta, né? Os campeões eles jogam sal no ringue para que a luta transcorra com lealdade. Então, é óbvio que os povos acabam agregando as coisas que são místicas, né? Que hoje nós entendemos como místicas, mas que, no fundo, tem um conceito científico por trás. Tá? Então, aqui a gente vai ver, né? É por isso que eu passo material antes para vocês. A gente viu, quando a gente falou de banhos, né? Que o banho de sal grosso ele é um poderoso, tira a energia mal qualificada sua. É óbvio que tem que estar acompanhado de uma prece pelo mentalismo. Tá? Então, não são aconselhados os banhos frequentes com o sal, por quê? Porque ele acaba tirando toda e qualquer energia, inclusive a boa, se você, né, ficar jogando. Existem determinadas correntes que dizem que, quando você vai tomar um banho de sal grosso, não colocar na cabeça. Tá? E se colocar na cabeça, depois você tem que ter alguma coisa, alguma erva, para potencializar novamente o chakra da coroa. Por quê? Porque ele limpa tudo, tira tudo, energia ruim e boa. Ok? Então, fica a dica aí. Recomendo sempre a leitura do material antes, e é por isso que eu não entro em muitos detalhes. Então, o sal tem benefícios fisiológicos, estético, ocupacional, psicofísico. Tá? Então, o sal sempre foi utilizado por todos os povos em todas as épocas para muitas coisas. Ele alivia irritação da pele, né, psoríase, eczema, alivia comichão, ardor e picadas de insetos, suaviza e amacia a pele. Né? Então, uma quantidade enorme, né, de propriedades benéficas que o sal tem. As informações, né, onde você pode obter mais detalhes, estão todas aí nas fontes que eu cito. Os médicos que trabalham na Umbanda, como eu falei para vocês, caboclo, preto velho, Exu, pombagira, cigano, orientais, povo de rua, na realidade são espíritos que ainda têm processos kármicos e precisam da parceria do médium para desadensar essas densidades que adquiriram enquanto estavam encarnados. Então, a Umbanda é exatamente isso, é uma oportunidade que nós,
damos, né, enquanto médios, para trabalharmos em parceria com essas entidades que ainda estão no processo de iluminação. Tá? É óbvio que também se apresentam espíritos iluminados, né? E eles já não estão, já superaram esse processo de, né, retirar densidades. E para que isso aconteça, tem que haver uma afinidade muito grande entre o médium e a entidade, porque senão ele não consegue nem se aproximar de você, porque o padrão vibratório dele é muito mais alto que o seu, e ele vai causar uma dor de cabeça em você, se ele não conseguir entender que essa aproximação dele pode lhe fazer mal. Então, nós precisamos o quê? Transformação moral, reforma íntima, estarmos cada vez mais nos amando, né? Não só a nós mesmos, mas também ao próximo, e nos instruindo para que haja uma afinidade maior. Tá? Então, na realidade, né, essas entidades que eu falei aqui em cima, elas representam uma coletividade de trabalhadores que, na realidade, estão trabalhando ali junto conosco. Né? Muitos, às vezes, se apresentam como preto velho, mas, na realidade, já foram santos católicos, né? Tiveram outras encarnações e gostam de se apresentar, por exemplo, na Umbanda, de uma forma simples, sem muito título de doutor e por aí vai. Tá? Então, o doutor Bezerra de Menezes se apresenta, né, como preto velho em vários centros de Umbanda. Por quê? Porque ele sabe, né, isso é muito bem dito no Livro dos Médiuns, que não é a forma corporal que o espírito se apresenta que é o que determina a sua evolução. Né? O nome que ele se dá, que ele se apresenta, é uma coisa secundária. Tá? Tudo isso aqui está no Livro dos Médiuns. O item 256 mostra exatamente isso. Tá? Então, a gente deve, né, Kardec sempre diz isso nos seus livros, a gente deve julgar um espírito, tá, pela sua linguagem, e não pelo nome que ele se apresenta ou a forma que ele se apresenta. Tá? A gente sabe que em determinadas mesas mediúnicas, às vezes vem um espírito muito simples, como caboclo, falando de uma forma ali como indígena, às vezes até, e daqui a pouco ele mesmo, né, se transfigura num padre. Ele começa a falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, daqui a pouco ele se apresenta como um frei, daqui a pouco ele se apresenta como uma entidade conhecida como um doutor, como um médico, e por aí vai. Então, o Livro dos Médiuns é muito específico e brilhante para explicar isso. Para nós, isso tira o conceito de pré-julgamento da entidade que se apresenta. Tá? Então, revela uma falta de bondade, de benevolência, não pode emanar um bom espírito. Então, todo espírito se apresenta e fala coisas que não são condizentes com bondade, com compreensão, com caridade, não é um bom espírito. Item 264 do Livro dos Médiuns. Tá? Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimento limitado, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. É o caso dos magos negros, por exemplo. Tá? Então, a inteligência por si só tem que estar acompanhada o quê? Da moralidade, para que o espírito seja considerado bom. E aqui outros itens, né, que a gente encontra no Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores estão um pouco se lixando com a forma, né, que eles se apresentam, ou o nome que a gente dá para eles. Os bons espíritos não dizem senão o que sabem. Né? Se eles se calam, que eles não podem dizer às vezes, ou então eles têm um nível de informação que não vai ser compreensível para nós. Então, tudo isso está lá no Livro dos Médiuns, tá? Esses vídeos que eu coloco aqui, e quem tiver dúvida pode ir lá consultar. A mediunidade totalmente consciente, segundo Ramatiz, já não ocorre há algumas décadas, desde os anos, final dos anos 70, vamos colocar assim, em nosso planeta. Então, o médium tem responsabilidade pelo que sai da sua boca, pela forma de trabalhar. Por isso que a mediunidade é de parceria, ok? Médios, né, com uma configuração, a gente pode dizer para você o seguinte, os médios de Umbanda têm uma configuração astral, ou seja, suas nádeas, as estruturas orgânicas dos seus chakras são mais fortes no conceito de suportar densidade. Por isso é que nós acabamos trabalhando, né, ali contra magos negros. Né? Por quê? Porque, às vezes, um espírito muito sutilizado ele não vai conseguir, ou vai até fazer mal a ele,
trabalhar com essas energias muito densas. É óbvio que espíritos muito superiores, né, não têm esse problema, eles simplesmente perpassam por esse conceito. Porém, né, a gente sabe que os médios, por exemplo, encarnados no planeta Terra, que vão sendo orientados para a linha de Umbanda, são médios que têm uma estrutura anatômica e fisiologicamente falando do corpo sutil com melhor reforço para suportar essas densidades, né? E é interessante a gente citar aqui no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, já estamos encerrando, mais 3 minutos eu encerro, e que a comunicação entre o espírito comunicante e o médium ocorre devido à afinidade fluídica e à expansão do perispírito de ambos, oportunizando a interação entre os chakras, né, dos dois que estarão ali no processo de trabalho. Então, isso a gente já falou, estamos só reforçando, te dizendo a fonte onde você busca isso. O que é que a gente vai ver? É óbvio que o processo de trabalho mediúnico ele acaba precisando de repouso, sim. É por isso que, por exemplo, no terreiro de Umbanda, quando você faz uma incorporação, você precisa beber água, tá? Então, você vê aí o Sérgio Felipe, que é um médico neurocientista da USP, né? Ele dá aqui um excelente depoimento de o que ocorre no nosso corpo físico quando a gente tem uma incorporação, aumento da pressão arterial sistólica, aumento do fluxo sanguíneo na cabeça, aceleração cardíaca, aumento do fluxo renal, diminuição da taxa de glicose, acaba trazendo a hipoglicemia. Já no caso da obsessão, verifica-se alterações epiteliformes, ou seja, crises parecidas com epilepsia, ou alterações de comportamento, caminhando para o transtorno bipolar, moléstias autoimunes. Então, você vai reparar que o que o Espírito Verdade nos trouxe, né, amai-vos e instruí-vos, é a base para você se tornar um bom médium. Lembrando, Dona Maria Modesto Cravo, mediunidade no século XXI é mediunidade de parceria. Aqui tem uma citação do Jardim dos Orixás, do Ramatiz, onde coloca lá, os médios umbandistas atuam com uma desenvoltura no umbral inferior, aquilo que eu falei para vocês, o que justifica os amacis e assentamentos vibratórios, realizados com ervas previamente maceradas. Ou seja, depois de um trabalho frente ao umbral profundo, ali, lidando com o mago negro, é importante você fazer a tua higienização e, principalmente, a tua energização. Novamente, você perde muita energia lidando com as trevas, tá? É fundamental que as ervas estejam alinhadas vibratoriamente com a astrologia e com os orixás que influenciam os médios. A astrologia não é brincadeira, tá? Então, os fundamentos da Umbanda, a gente viu na aula passada, os 9 fundamentos, né? Então, aí estou só recapitulando, tá? Esses fundamentos estão citados no livro A Missão da Umbanda, do Ramatiz, com a psicografia do Norberto Peixoto. Tem ainda como é que a gente desmistifica a Umbanda, né? Após essa história que eu já falei para vocês, que aconteceu na sede da Federação Espírita lá de Niterói, e aqui vem dizendo, né, quais são, né, os princípios básicos. A Umbanda é universal, não se limita a uma raça ou etnia. A Umbanda não é africana, é brasileira. A Umbanda é um produto da evolução, como tudo no cosmos. O novo não destrói o que já está estabelecido, apenas amplia. Isso aqui é referência ao espiritismo, tá? O que não é Umbanda? A Umbanda não é mistério, a Umbanda não tem magno trono, a Umbanda não tem cetro de poder, a Umbanda não tem curso pago. Se botou curso pago, não presta. Tá? A Umbanda é caridade pura, ela ensina os seus segredos gratuitamente. A Umbanda não tem pastor de rebanho, tá? A Umbanda não tem insígnia sacerdotal no conceito que exalta, a Umbanda não mata animais, tá? A Umbanda só tem um maioral, Jesus, o mestre dos mestres. Tá? Os orixás, como eu falei para vocês, que tem a explicação mais detalhada, eles são, na realidade, energias emanadas de Deus, que são processos vibratórios que chegam em cada um de nós. E a astrologia, tá? Como era estudada antigamente pelos Vedas, pelos egípcios, pelos fenícios, os celtas, né? E por aí vai, né? Eles são extremamente importantes para que você entenda o momento do teu nascimento. Na hora que você nasce, você é influenciado pela irradiação, né, do orbe que está com incidência maior sobre o planeta Terra. Daí vem exatamente o conceito de signo com propriedades da personalidade, que são, às vezes,
parecidas, né? Vamos dizer assim, 50% são assertivas, tá? Quando traz o conceito primário da personalidade da pessoa, é a influência dos astros. Isso existe sim. A astrologia é um estudo sério, principalmente se você recorrer ao estudo dos Vedas, dos egípcios, fenícios, celtas, né, que traziam isso como um conceito. Aqui a gente finaliza, né, mostrando para vocês o padrão vibracional da cor predominante, Oxóssi verde, algum vermelho. Isso pode ter, né, algumas variações. Tem determinados terreiros que colocam algum como azul, tá? Xangô, marrom, cinza ou roxo, Omulu, preto e branco, Oxum, azul piscina, Iemanjá, branco transparente ou azul céu, e Iansã, amarelo. Aqui tem o orbe, né, regente, né, ou seja, o planeta que tem essa irradiação, né, desse padrão vibratório que a gente chama de cor, o elemento da natureza, qual é, tá? E alguns atributos e características para a personalidade humana. Ok, meus queridos? Então, resumindo, né, a gente vai ver aqui tá aquela coisa das velas que eu falei para vocês, da Umbanda, tá? Onde mostra a relação da irradiação ígnea das ondas. Cada uma tem uma variedade. Uma onda é reta, outra é curva, espiral, raiada, entrelaçada, concêntrica, ascendente, descendente, em cruz. Caramba, Marco! Quando eu acendo uma vela de uma cor diferente, cada uma tem exatamente uma onda vibratória ígnea. Ígnea é de fogo, né? Que é uma onda de calor, e elas a gente não consegue ver, mas pega um bom vidente, ele vai te dizer que ela tem essas variedades, tá? Então, a vela não é uma besteirinha qualquer. A gente pode canalizar pelo mentalismo essas ondas ígneas e transportá-las, por exemplo, para uma pessoa que está em sofrimento. Através do nosso mentalismo, a gente qualifica aquela onda e traz exatamente, por exemplo, um alívio à dor daquela pessoa, né? Uma palavra de incentivo que vai ser arraigada no seu campo áurico. Tá? E aqui a gente finaliza, né, mostrando, né, algum vermelho, Oxóssi verde, como a gente já falou lá, e aqui tem a explicação. Ok? E aqui, por último, esse quadro aqui, quem é meu aluno já conhece, né? Aqui faz uma relação dos centros vitais, como foi chamado por André Luiz em 1958, com o conceito dos chakras, que é um conceito do sânscrito, né, hindu, número de vórtices, a glândula endócrina que ele ativa, o plexo nervoso que ele está relacionado, a vibração da energia orixá e a linha da Umbanda, né? Como eu falei para vocês, também chamado de trono, fé, conhecimento, lei, amor, justiça, evolução e geração. Essas linhas da Umbanda são as linhas que cada um de nós deve desenvolver para o nosso crescimento espiritual. Ok, meus irmãos? Só tenho a agradecer, passei aí 9 minutos, peço desculpa, mas acho que era importante para a gente poder finalizar. Aqui estão os livros, onde quem quiser saber mais, eu recomendo, principalmente esse livro aqui, ó, Código de Umbanda. Aqui é um clássico para qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre a Umbanda do Pai Rubens, né? Eu digo Pai Rubens porque a minha origem, né, da Umbanda Sagrada vem do conhecimento do Pai Rubens através da sua irmã. Ok? Aqui os outros livros, e o meu diploma de sacerdote, né, que eu fiz questão de colocar. Por quê? Porque muitos dos ensinamentos, muitas das coisas que eu explico aqui, eu aprendi ouvindo a mãe Fátima Sarraceni falando isso, então eu acho justo colocar essa referência, né, de aprendizado que eu tive. Ok, meus irmãos? Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja presente em vocês. Conto com a presença de vocês no nosso próximo encontro, que vai ser mês que vem. Nós vamos desvendar o que é a Wicca, que muita gente não tem a menor noção, e é o que vai finalizar o nosso curso. Beijo no coração. Simone, um abraço. Beijo, Marcos. Obrigada. Até sexta-feira. Abraço, Marcos. Tudo de bom aí? Até sexta, Marcos. Tudo Obrigado de aí. bom. Boa noite. Vitória, até logo. Marcos, todo mundo. Elô, Ravaldini, um abraço. Tchau. Boa noite. Até logo. Tchau, Tchau, gente. Tereza. Boa semana para todos. Tchau, Nelson.